2000 anos após a sua morte, o Rei Demônio da Tirania reencarnou com um poder absurdo. Agora ele estuda em uma escola que ninguém leva fé nele. Chega junto porque hoje vamos ver Mao Gakuin. E antes de começar já chega pesado no like pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber mais vídeos só de anime sensacional. Sem mais enrolação, já fica com o resumo do anime. Há 2000 anos, um homem conhecido como Rei Demônio da Tirania dizimou várias nações humanas, tacou fogo na floresta dos espíritos e matou até mesmo deuses. Depois de desistir da sua vida para dividir as raças, ele reencarnou na Era Mágica e começou a frequentar a escola do Rei Demônio, sendo marcado como um divergente. A Academia do Rei Demônio é uma escola criada exclusivamente para treinar o próximo Rei Demônio, onde reza a lenda que a reencarnação do último Rei Demônio da Tirania tá vindo por aí. Alguns jovens demônios recebem um convite entregue por corujas para participar do exame de seleção para a academia. No dia dos testes de avaliação, uma garota chamada Misha Necron é empurrada por alguns jovens nobres membros da realeza, deixando sua carta cair no chão. No entanto, Anos pega a cartinha para ela e a devolve, e saem juntos na caminhada com seus pais gritando boa sorte. Quando os dois se aproximam do portão, eles se deparam com um membro da nobreza que mete o bullying com eles, mas eles passam reto deixando o mano pistola que foi ignorado. Anos lança que nem tinha se ligado no cidadão, pois seu poder mágico era tão ridículo de fraco que nem dava pra notar sua presença, o que deixa o maluco ainda mais pistola, invocando chamas da escuridão pra intimidá-lo. Só que o Anos consegue apagar suas chamas usando apenas a respiração, o que deixa ele indignado, querendo saber o que ele fez. E foi como apagar um fósforo. O prota usa o encantamento em suas palavras pra deixá-lo totalmente submisso antes de sair fora. Durante o teste prático, Anos é colocado contra os Eps. Dessa vez ele vem preparado pro duelo, vestindo uma armadura especial que anula os efeitos das palavras encantadas do Anos, e com uma espada mágica lendária que pega fogo. Ele começa a se achar por causa da capacidade da espada de aumentar seus poderes em 10 vezes. Quando ele vai pro X1, Anos apaga suas chamas novamente com muita facilidade. Ele revela que a espada é falsa e decide dar uma vantagem pro seu oponente, pois ele era claramente muito fraco, mas basta uma surra rápida sem usar as mãos e os pés para escaralhar os Eps. Mesmo levando um pau, ele ainda é extremamente arrogante por considerar o Anos um plebeu, e mesmo que fosse morto, nunca iria desistir. Mas com um ataque muito fraco, uma estaladinha de dedo, ele acaba matando o maluco. Anos rapidamente ressuscita o camarada, deixando todo mundo que tava vendo em choque, pois matar o cara poderia fazer ele perder no teste. Então ele continua matando e ressuscitando, várias e várias vezes até finalmente o cara se render. Após o exame de admissão, Anos tromba a Misha esperando por ele do lado de fora. Ele então a convida para encostar no barraco dele para um banquete que sua mãe vai fazer. Quando chegam em sua casa, sua mãe fica extremamente emocionada e fala que tá extremamente feliz por ele ter conseguido passar na academia com apenas um mês de idade. Mais tarde, eles estão dando um rolê e trocando uma ideia, mas são cercados por uma barreira feita com magia de criação. O homem que se intitula de Lorde Demônio fala que vai se vingar de Anos por humilhar publicamente seu irmão e desonrar o clã hindu. Nisso, Zep se gaba da força de seu irmão, só que ele leva um apavoro do irmão, dizendo que seu clã não tem lugar pra fracos e matando ele. O atual Lorde Demônio começa as ameaças enquanto prepara o ataque, só que o Anos força os círculos mágicos a ficarem totalmente fora de controle, fazendo eles explodirem. Pra conseguir virar o curso da batalha, o mano diz que vai usar uma magia proibida pra eliminar ele, mas o Anos não é afetado por esse tipo de magia, pois ele é a própria origem do feitiço. Anos transforma Zeps em um zumbi, com mais poder mágico do que tinha antes, e sugere pro Lorde Demônio que ele se redima com seu irmão, pra que juntos eles possam unir forças se quiserem ter uma chance. Só que o cara não quer se render, pois isso seria um desgosto. Quando ele é atacado, tenta se desculpar com o irmão no último segundo, mas acaba morrendo da mesma forma. A magia de criação então começa a colapsar, mas o Anos consegue lidar com tudo ao mesmo tempo tranquilamente. Depois do caos, Anos conseguiu ressuscitar os irmãos, deixando eles totalmente em choque. No passado, vemos Anos sendo confrontado pelo herói Canon. Ele sugere um plano para acabar de uma vez por todas a guerra entre suas raças, desistindo de sua própria vida para ativar um grande feitiço que isolaria as duas raças. Imediatamente, Anos foi morto pelo herói e sua morte amplificou o feitiço, que ergueu uma barreira numa vasta região. De volta à escola, Anos descobre que o brasão em seu uniforme é o de um divergente, pois não passou no teste de aptidão para Rei Demônio. Então a professora Emília chega na sala de aula e fala que vai dividir a classe em duas equipes, e pergunta quem quer se voluntariar para liderar os grupos. Anos levanta a mão, mas a professora lembra que os estudantes híbridos que vestem branco não são legíveis para essa posição, só que ele pede para ser testado para avaliar seu potencial, e fecha um pacto. Se ele falhasse, teria que abandonar a escola. Ele prova seu potencial melhorando o círculo mágico que a professora tinha desenhado, e ela é obrigada a aceitar as suas condições de poder participar. Uma garota chamada Sasha Necron também declara suas intenções à classe de se candidatar a líder. Quando Anos vai se apresentar, ele diz que seu nome é Anos Vorudigodo, o Rei Demônio da Tirania. A professora pede para os alunos escolherem seus líderes, e a única pessoa que se junta a ele é a Misha, enquanto todos os outros alunos escolheram o grupo da Sasha. Sasha chega para confrontar os dois, e revela que sua irmã Misha é apenas uma boneca, sem alma e sem vontade. Uma boneca animada por magia. Ela então usa o olho demoníaco para fazê-lo se submeter, mas não tem nenhum efeito, pois o Anos também possuía o mesmo olhar demoníaco que ela, só que muito mais forte. Depois da escola, Sasha desafia o prota para um duelo, com um acordo de que quem perdesse teria
teria que fazer tudo o que o vencedor quisesse. Após uma semana, o dia do desafio chegou, e os dois times se reúnem para um duelo. Quem derrotasse o líder primeiro venceria. Quando a disputa começa, a Misha usa magia de criação para erguer mais alguns castelos, a fim de criar uma distração para o inimigo. E Anos aparece na frente do castelo adversário sozinho. Ele consegue penetrar a barreira do castelo com muita facilidade, e começa a erguer o castelo tacando para cima. Em seguida, arremessando para longe, falando pro pessoal cair com jeito, senão eles iriam morrer. Mesmo com o grupo todo esbagaçado, a Sasha consegue reagrupar seu time para juntarem forças e conjurarem uma magia avançada de fogo, e atacar o Prota sem dó. Só que ele lança um feitiço semelhante, só que muito menor, que cancela o ataque da Sasha, destruindo completamente a base dela. Mais tarde, ele leva as duas irmãs para um banquete na sua casa, e seus pais ficam orgulhosos, porque agora seu filho tem duas novinhas no grau como pretendente. Após jantarem, ele acompanha as duas até em casa. Sasha agradece o Anos e do nada lasca um beijo nele, falando que era só um beijo de amizade. Olha que da hora. No dia seguinte, Sasha se junta com o Anos para se tornar o novo membro do grupo, já que ela havia perdido e precisava cumprir sua parte no pacto. A professora fala pro Anos ter boas maneiras, pois eles iriam receber um dos 7 imperadores demônios anciões. Quando o imperador demônio chega na classe, Anos o chama pelo primeiro nome, mas o Yves não o reconhece. Ele afirma que perdeu suas memórias de 2000 anos atrás e só tem memórias de seu mestre. Anos então tenta ver suas memórias, mas não tem sucesso. Então ele só abandona o assunto completamente. Após a aula, Anos revela que todo o passado de Yves foi completamente alterado. Por isso, o rei demônio da tirania que ele se lembra tinha o nome errado. A professora Emília fala que a próxima aula vai ser de quem conseguir mais itens mágicos na masmorra do castelo, e os pontos seriam calculados com base no número de itens que conseguissem coletar. Todo mundo já sai no pinote para conseguir achar primeiro, mas Anos está sem pressa, já que o castelo é dele, e ele sabe exatamente onde tá os itens mais fortes e raros. Lá dentro, Anos mostra para umas novinhas no grau uma passagem secreta extremamente escondida. Sasha não detecta nada com seu olhar demoníaco, então Anos fala que para passar por lá, só da maneira tradicional. Então eles chegam ao local onde estava o cajado perdido há anos. Sasha está alucinado em ver o cetro, então ele aproveita a oportunidade para mostrar para Misha um quartinho secreto, onde ele guardava todos os tesouros e relíquias mágicas, e ela poderia escolher o que quisesse para dar de presente de aniversário para sua irmã. Ela acaba escolhendo um manto encantado e se liga que tinha um anel da hora lá. Ele fala que pode pegar, só que ela é muito tímida para aceitar. Então ela dá o presente de aniversário para sua irmã, e ele é obrigado a se retirar do local por um tempo para que ela pudesse se trocar. Quando ele retorna, descobriu que a mina esfaqueou a Misha, e ela revela que estava fazendo um teatro para conseguir o primeiro lugar na aula. Mas o Anos não acredita na traição dela e revela que já tinha se ligado em tudo. Inclusive, já tinha curado a Misha no mesmo momento que a viu esfaqueada. E o que a Sasha estava vendo era apenas uma ilusão. Então começa a rolar uma troca de olhares demoníacos, mas Anos facilmente a domina, deixando ela sem conseguir se mover. Só então, a Misha impede o Anos de ir mais longe que isso, e tenta trocar uma ideia com a sua irmã, só que ela mete fuga. Então ele pergunta pra Misha que parada estava acontecendo entre elas. A novinha no grau então revela que vai desaparecer à meia-noite no dia do seu aniversário, que era o mesmo dia da Sasha, pois as duas eram gêmeas. Na verdade, o imperador demônio Yves Necron dividiu a existência da Sasha em duas, criando assim a Misha. Usando magia, eles conseguem alcançar a Sasha rapidamente, antes que ela pudesse sair fora da masmorra. Então o Anos pede pra Sasha que faça as pazes com a Misha. A Sasha desafia o Anos para um duelo, ao qual ela aceita na total tranquilidade. Ela passa um tempinho fazendo 2 círculos mágicos, enquanto o Anos só espera. Quando ele assume o controle do círculo mágico, Sasha revela que ela inventou aquele feitiço para transferir a sua alma pra Misha e torná-la a original. Mas para que o feitiço funcionasse, a Misha teria que rejeitá-la como irmã e como pessoa. E essa é a razão pela qual foi tão determinada em ser tão cruel com a sua irmã. Quando ela se despede da Misha, ativa o feitiço logo em seguida, mas não funciona como a Sasha realmente gostaria, pois a sua irmã nunca a odiou. Depois que eles fazem as pazes, Anos fala que vai salvá-las, mudando seu passado, para torná-las demônios separados desde o nascimento. Antes de ativar o feitiço, ele é atacado pelas costas pelo imperador demônio Yves, falando que elas juntas irão se tornar o receptáculo pro seu mestre. Anos derrota ele facilmente, mesmo com a espada varando seu coração, e ativa um feitiço que os transportam para um lugar onde o deus do tempo veio impedi-los de modificar o passado. Esse deus sumona o Yves e concede a ele os poderes do deus do tempo, para que pudesse derrotar Anos em uma luta. Yves consegue cravar a foice no meio do peito do Prota, fazendo ele desaparecer. Então revela que nunca tinha esquecido que o Anos era o rei demônio da tirania, mas para sua surpresa, ele reaparece de repente dizendo que não morreria tão facilmente. O Yves fica em choque, parando o tempo para evitar uma retaliação do Anos, mas mesmo assim ele consegue superar a magia e vai pro fight contra o Yves. No meio da luta, Anos mostra que até os poderes divinos não são páreo para ele, então ele começa a voltar no tempo pro início, antes das duas serem separadas. As duas conseguem criar com sucesso uma nova fonte de existência com a ajuda dele. Enquanto isso, Anos fica pistola e sumona sua espada destruidora de origem para lutar contra o Yves. Após derrotar o imperador demônio, Anos o ressuscita, mas desta vez ele reconhece Anos como seu mestre e é completamente leal a ele. Então o Prota pede para que ele investigasse o que tinha acontecido, tanto com as memórias do Yves, quanto com o nome dele que foi alterado na história. Então ele fala para as novinhas no grau saírem de lá, porque ele estava a fim de ganhar a nota máxima no teste. Já lá fora, ele chega na Misha e
dá o anel que ela tinha gostado como presente de aniversário. A Sasha agradece a ele com a mesma reverência de um ser supremo, e ele racha o bico, perguntando onde estava aquela mina que tinha lascado um beijo nele do nada. A Misha fica sem entender nada, e ela fala que era só um beijo da amizade. Olha que sensacional isso daí. E foi desse jeito que acabou. Esse foi o resumo do episódio 1, 2, 3 e 4. Se quer a parte 2, já larga aquele like brabo pra fortalecer no rolê, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos bolados. Se a parte 2 já estiver liberada, vai estar aqui na descrição e também nos cards. Espero que tenha gostado desse vídeo e a gente se tromba na próxima. Falou!